Graça e paz, povo lindo de Deus, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? O meu nome é Érico, você já me conhece, e nós vamos continuar aqui então as aulas a respeito do livro Ore e Enriqueça, tá bom? Então eu vou aumentar aqui o livro para conseguir ler melhor, né? Opa! Bom, é um livro que Deus me deu, né? Você já deve ter visto aí anteriormente. E aí nós estávamos comentando que você tem o espírito de revelação. E é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Ah, então, a primeira coisa que nós vamos ver, né? Você tem um espírito de revelação. Depois nós vamos ver que você é amado, que você é imagem e semelhança de Deus, que você é guiado por Deus, que você é escolhido e separado por Deus, que você também é três, assim como Deus é três, você também. Só que Deus, já vou adiantar para você, né? Deus é um que se manifesta em três. E nós somos três que nos manifestamos em um. E isso faz toda a diferença saber. A gente vai ver lá para frente. Você está alinhado com Deus, e aqui pode ser que você não esteja, então é importante esse capítulo. Você tem um pai, é a revelação maior que nós temos a respeito do Evangelho. O Evangelho não é apenas sobre salvação, é sobre família, né? E você faz parte da família de Deus e nós vamos chegar lá. E por último aí as considerações finais, tá bom? Então, vamos começar lendo este livro de 1 Coríntios 2, de 9 a 14, tá bom? Diz assim, ó, a palavra de Deus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, aqui é muito importante esse mas, né? Deus o revelou a nós por meio do Espírito. A nós quem? A nós discípulos, a nós, né? Ele se coloca aqui, como às vezes num exemplo que eu vou dar, eu me coloco no meio e falo nós cristãos, né? E aqui é o que Paulo faz, né? Ele se coloca no meio, mas ele quer dizer os cristãos. Então olha só, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então é o Espírito quem revela o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou e o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se eu tenho o Espírito me dá a revelação dessas coisas. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhecem as coisas dos. Pois quem dentre os homens conhecem as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que nele está, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que interessante, né? O Espírito procede de Deus. Para quê? Tem um propósito esse Espírito que vem da parte de Deus até nós, né? Para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, quando a gente fala sobre evangelho, quando a gente fala sobre a graça de Deus, né, é essa gratuidade, né, da salvação da alma, a gratuidade das coisas que Deus tem proposto para nós. Continuando lá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Veja que essa parte aqui também é muito importante, né? Você interpreta as verdades espirituais para todos? Não, para aqueles que são espirituais. Então, quando a gente vai falar da palavra de Deus para uma pessoa que não possui o Espírito de Deus, nós vamos ter que falar a respeito da letra, daquilo que está escrito, daquilo que está superficial na palavra de Deus. Mas quando nós vamos falar para as pessoas espirituais, as pessoas que já possuem o Espírito, elas então entenderão as verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Isso é importante por quê? Porque muitas das coisas que nós lemos, nós achamos que devemos interpretar apenas e tão somente de forma rasa, pela letra, né?
pela língua portuguesa, pela língua inglesa, enfim, pela sua versão bíblica. Mas não, né? É como se a Bíblia tivesse ali algumas camadas, né? E uma delas é a interpretação espiritual, que só quem possui o Espírito consegue interpretar. Vamos continuar. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, que Moisés viu uma sarça ardendo e que ali Deus falou com ele e que a sarça não se consumia, a primeira coisa que uma pessoa do mundo pensa, né, uma pessoa não espiritual pensa, é que é mentira, que é fantasia, que é uma loucura. Imagina como é que o cara devia estar com fome no sol do deserto, cuidando das ovelhas. Ele teve né, um momento esquizofrênico ali, né, um momento de devaneio, né, enfim, não pode ser verdade uma coisa dessa. Né? Por que a pessoa não aceita? Porque eles são loucura. Né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, algumas coisas que nós recebemos de Deus só pode ter discernimento de forma espiritual. Ou seja, o entendimento muitas vezes não. Tem uma palavra interessante que diz assim: não se sustente pelo seu próprio entendimento, né? Não se estribes, né? Ou seja, não faça do seu próprio entendimento as cordas no seu pé. Por quê? Porque o seu entendimento vai te deixar numa situação ruim. Né? O entendimento do ser humano não chega às coisas espirituais. Né? Você precisa do espírito para chegar às coisas espirituais. Então, essa é uma passagem bem interessante. Veja que o Espírito Santo nos revelou através da palavra de Deus, a saber, a Bíblia, tudo aquilo que está reservado para os que são espirituais. Outro dia, vou contar uma coisa, fazer um parênteses aqui, né? Aconteceu uma coisa interessante esses dias atrás. Uma pessoa veio me falar a respeito da Bíblia e falou que não era possível algumas coisas, né? No sentido de que tem alguma coisa errada, né? Porque a pessoa ainda veio com uma história de que Jesus não era daquela religião, que ele fosse um agnóstico, que ele fosse alguma coisa assim, porque ele não seguia, né, algumas coisas que estão na Bíblia. E eu achei tão engraçado, porque assim, Jesus é o personagem principal da Bíblia, do começo ao fim. Ele não precisava ser nada, porque ele é o personagem principal da Bíblia. Então, quando a gente olha para a Bíblia, né, quando a gente olha para as questões da Bíblia, a gente vê que o Velho Testamento todo aponta para Jesus e o Novo Testamento, os evangelhos são sobre a vida de Jesus e as coisas de Jesus, e o restante do Novo Testamento é a forma agora de ser cristão, uma vez que os judeus precisavam aí sair daquela doutrina de esperar o Messias e aceitar então que o Messias veio, né? Então ali você começa a ver um novo olhar para aquela doutrina que estava acontecendo ali. E por que eu estou comentando isso? Né? Porque é engraçado quando alguém vai falar de Jesus querendo retirar ele da Bíblia, sendo que ele é o personagem principal. Né? Ele é a pessoa esperada, né? Ele é o Senhor dos Exércitos. Né? Enfim, e é engraçado quando isso acontece. E aí você vê que a pessoa não só ela tem uma resistência intelectual às questões bíblicas, mas ela não possui o espírito. Né? Então eu queria colocar esse parênteses aí. Vamos continuar lendo, né? Então olha só. Essa é uma passagem bem interessante. Veja o que o Espírito de Deus nos revelou através da palavra de Deus, a saber, a Bíblia. Tudo aquilo que está reservado para os que são espirituais, ou seja, tudo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma imaginou, nem subiu ao coração do homem, o Espírito Santo sonda os corações, tanto do homem quanto de Deus, e distribui seus dons como lhe apraz, para que o homem possa interpretar de forma espiritual as coisas que Deus tem para ele. Então, só existe um jeito de você interpretar de forma espiritual, né? Através do Espírito Santo. O homem precisa ter intimidade com Deus para que leia a Bíblia Sagrada de forma completa, não no sentido de ler toda, mas no sentido de entender a mensagem de Deus de forma integral. Então aqui também é uma coisa importante, né? Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e a gente lê ela
inteira, mas não lê completamente. Por quê? Porque nós temos ali, primeiro, né, a palavra logos. Né? O que é a palavra logos? A palavra superficial escrita, né? Aquilo que a linguagem humana consegue detectar. E nós temos, além disso, uma palavra espiritual, que depende do Espírito Santo para ser interpretada. Então essa palavra espiritual é a palavra rema, né? É o que a gente chama aí de revelação de Deus, tá bom? Então, ao receber o Espírito Santo repartirá dons com você, ou seja, ele te capacitará. Eu ia falar que ele tem a capacidade de te dar dons, né? Ele te capacitará para toda boa obra. A isso chamamos de unção. Lembra que nós somos salvos para as boas obras? Então tem um propósito na nossa salvação. Nós não somos salvos apenas para sermos mais felizes, prósperos, etc. Não, você precisa de boas obras, né? A fé sem obras é morta. Então, ele te capacitará para toda boa obra, inclusive para entender essas questões que nós estamos tratando aqui. E a isso chamamos de unção. Aí eu vou te dar o que é essa unção. Porque muitas vezes a gente fala de unção na igreja, mas a gente não define exatamente o que é. E a pessoa acha que unção é algo mágico de Deus. Né? E não é isso. Né? Unção é este dom que vem direto de Deus quando o espírito do homem é restaurado, salvo e ligado ou religado a Deus. Aqui eu usei a palavra ou religado porque a palavra religião ela vem da palavra religare, né? Que é religar a pessoa a Deus. Porém, e aí nós acreditamos, né, que a humanidade então era ligada a Deus através de Adão, mas Adão pecou e aí houve esse desligamento, nós precisamos religar. E aí vem a palavra religião, né? Mas a verdade é que eu não me sentia ligado antes, e aí quando eu conheci Cristo, então eu me senti ligado. Então eu coloquei as duas palavras, tá bom? Salvo e ligado ou religado a Deus. Então, dizemos que o Espírito Santo é derramado sobre ele. Essa, na verdade, essa imagem do Espírito Santo sendo derramado sobre a pessoa é uma, digamos assim, uma analogia à unção do Velho Testamento. Né? Então, quando um rei era ungido, por exemplo, né, o profeta derramava óleo sobre ele. A partir daquele momento, ele estava ungido rei. O que aconteceu com Davi, né? Samuel foi lá e colocou óleo na cabeça dele, o óleo desceu e a partir daquele momento ele estava constituído, pelo menos no mundo espiritual, como rei. Então, dizemos que o Espírito Santo é derramado sobre ele, assim como o óleo no Antigo Testamento era derramado sobre alguém para ungir. Diferente do ato de fé de ungir usado hoje em diversas situações por meio de diversos motivos, né? Ou da unção aplicada no Antigo Testamento, em que o óleo era uma sombra, né, do... Ih, olha, errei aqui, ó. Vou consertar isso. O óleo era uma sombra do Espírito que ainda viria, né? A unção de Deus acontece no momento em que se é chamado por Deus para a obra de Jesus. E não se trata de nenhum evento físico, ou seja, não é necessário que alguém derrame óleo sobre você, não é necessário que alguém te batize imediatamente para que essa unção venha, tá bom? O que é necessário? É necessário que você seja chamado por Deus para isso, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então existe uma frase muito propagada de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é exatamente isso que a unção de Deus faz. Traz capacitação para fazer uma obra que Deus chamou você para fazer. Né? Uma vez eu vi um pastor dizendo o seguinte, que uma vaca mugir e um passarinho cantar não é unção de Deus, porque o passarinho ele já é feito para cantar naturalmente e a vaca é feita para mugir naturalmente. Mas o dia que você vê um passarinho dando leite e uma vaca em cima do fio cantando, isso é unção de Deus. E ninguém entende nada, todo mundo olha e fala, isso é impossível. Como é que aquela pessoa conseguiu entrar naquele emprego e ter sucesso naquela área se ela não tinha a ver com aquela área? O que aconteceu? Então, capacitação de Deus, né? A graça do Senhor sobre ele, o favor de Deus sobre ele. Né? Olha, sei lá, o Érico, né, falando sobre prosperidade na internet e tal, talvez não tivesse a ver com ele, né, quem me conheceu lá 20 anos atrás. E aí o Érico está fazendo isso, né? Unção de Deus, só pode ser, né?
Então, quando você vê essas coisas estranhas, a gente costuma ver muito isso na igreja, né? Aquela pessoa, irmãzinha, né? Nem tinha voz direito, tímida, né? Falava baixinho, de repente ela vai cantar no ministério de louvor. E aí, quando ela louva a Deus, parece que a voz aparece, né? É o próprio Deus agindo ali naquele momento. Então a gente vê a unção de Deus todos os dias. Algumas vezes a gente passa por ela e não percebe, mas a gente sabe que quando uma coisa que não é provável que aconteça, né, começa a acontecer na vida de alguém, ali tem unção, tem favor de Deus. Uma das primeiras coisas que acontecem é o ajuntar do homem, a regeneração do espírito do homem, né, que reconheceu a Jesus como único Senhor e Salvador, e o derramar do Espírito de Deus sobre esse homem. Isso trará o ajuste à sua vida. Então a primeira coisa que acontece aí é o ajustar do homem. Né? Eu falei outra coisa, não falei? Perdão, viu, se eu falei outra coisa. Ó, uma das primeiras coisas que acontecem é o ajustar do homem, ou seja, ele vai pegar o homem que estava num caminho torto, que estava numa situação torta. Né? E quando a gente fala de caminho torto e situação torta, os caminhos do mundo, né? Deus ele sempre vai falar na Bíblia dele sobre retidão. Né? E o que significa retidão? É você andar, entre aspas, aí, numa vida reta. Né? Você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Você saber para onde você está indo e se manter. Então, uma das primeiras coisas é esse ajustar do homem aí, né? A regeneração do espírito do homem, assim que o homem reconhece Cristo. Eu usei essa palavra reconhecer, porque você falar em aceitar Cristo é muito difícil, porque foi Ele quem aceitou você primeiro. Né? Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então, vem de Deus para nós. Né? Por isso que o cristianismo não é uma religião. Porque uma religião faz com que o homem vá subindo degraus até alcançar a divindade, de alguma forma. Enquanto que no cristianismo, o próprio Deus vem e nos resgata. E nós não precisamos fazer nada para isso. Né? Então, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Ele já nos tinha escolhido primeiro. Tá bom? E esse derramar do Espírito de Deus trará então um ajuste para a vida. Muitas vezes de forma instantânea, muitas vezes de forma lenta. Então tem gente que do dia para a noite vira pregador, né? E tem gente que demora anos para desenvolver alguma espiritualidade. Tem gente que tem muita facilidade com questões manuais, tem gente que tem muita facilidade com questões intelectuais. A gente vê isso, por exemplo, quando Cristo ele sai da onde ele está, pega um barquinho, né, vai até um homem que está endemoniado, cheio de correntes, e ele mora numa tumba e tal. E aí ele chega lá, expulsa aqueles demônios do homem, o homem fica curado. E aquele homem fala assim: Senhor, eu vou te seguir, eu vou pregar a tua palavra, eu vou fazer e tal. E aí Cristo fala para ele assim: não, você não precisa me seguir. Você vai até a sua terra e lá na sua terra você vai falar de mim. Então, em 5 minutos, o homem virou pregador itinerante na terra dele. Né? Então, ele volta para a terra dele falando das maravilhas que ele viu, ouviu e que sofreu, né? O testemunho dele ali de como é que Jesus então tinha libertado ele. Então, foi instantâneo. Em alguns casos demora, né, para a pessoa ter ali realmente uma libertação, né? Às vezes a vida dela fica presa em algumas questões. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que têm um certo apreço por coisas que não têm nenhum valor, né? Então você olha na casa da pessoa, a casa está abarrotada de coisa que não serve para absolutamente nada para aquela pessoa, mas ela mantém as coisas lá, então ela não tem espaço, ela não tem vida, ela está sempre arrumando a casa, ela está sempre tira a bagunça da cozinha, põe na sala, tira a bagunça da sala, põe no quarto, tira a bagunça do quarto, põe na sala de novo, tira a bagunça da sala, põe na cozinha outra vez, e ela está sempre arrumando, né? Esse tipo de pessoa, ela está ali com a vida presa em alguma coisa, né? E às vezes ela já é cristã. Então, estou dando assim um exemplo bem raso, né? Existem cristãos com problemas muito maiores que esse, claro. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero colocar é que às vezes tem alguma parte da vida da pessoa que ainda está presa. Apesar de Cristo estar ali com ela, apesar dela já ter aceitado Cristo. Por quê? Porque o corpo dela, a alma dela, ainda não chegaram
né, nessa salvação, né? Quem chegou na salvação foi o Espírito. A gente vai ver aqui mais para frente, mas eu já vou te adiantar isso para você não ficar confuso, né? Nós somos três, né? Espírito, alma e corpo. Então, o espírito ele é regenerado. Em seguida, a alma ela vai ficar ali, né? Sempre querendo voltar para o mundo, né? Então, uma hora quer as coisas de Deus, uma hora quer as coisas da carne. E a carne milita contra o espírito. Então, o corpo do homem vai o tempo todo lutar contra o espírito, porque ele quer as coisas do mundo. Então, nós podemos dizer que já fomos salvos, porque Cristo já regenerou o nosso espírito, nós já estamos em espírito salvos. Nós estamos sendo salvos, porque a nossa alma precisa ser doutrinada, né? Ela precisa ser. Nossa alma ela é meio selvagem, né? A gente precisa ir contendo ela e ensinando ela a viver em santidade. E o nosso corpo ele quer as coisas do mundo, né? Os prazeres do mundo. Então nós precisamos também entender que o nosso corpo só vai ser totalmente salvo no dia em que Cristo voltar e nós tivermos um corpo renovado. Tá bom? Então, nós podemos dizer que seremos salvos lá no final, quando o nosso corpo for renovado, que estamos sendo salvos a partir do momento que a nossa alma está sendo dominada, né, por nós, e que o nosso espírito está salvo e nós já fomos salvos em Cristo. Tá bom? Então, é importante ressaltar que o homem é salvo em 3 etapas. Olha, acabei de explicar isso. Ao reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, o espírito do homem é salvo, seu nome escrito no livro da vida. Isso ocorre de forma imediata e instantânea. A alma, o centro de toda vontade e pensamento humana, é salva em um processo por toda a vida, em que teremos que resistir às tentações e domar nossos impulsos. E por último, temos o corpo, que será salvo quando Jesus voltar e nós formos ressurretos naquele dia. Nosso corpo será glorificado e enfim salvo. Então, temos sempre que ter em mente essas 3 fases da salvação, pois podemos falar, dependendo do contexto, que já fomos salvos, que estamos sendo salvos, ou que estamos alcançando a salvação e que seremos salvos, né, no futuro. A unção de Deus ajusta o homem e o capacita a exercer seu chamado sobre a terra, ainda que, embora o espírito esteja regenerado e seja perfeito, sua alma ainda não tenha alcançado a perfeição, e o corpo brigue com o espírito o tempo todo. O propósito de Deus será cumprido em sua vida. Sabe o livre-arbítrio que tanto falaram para você que você pode exercer o tempo todo e que tudo só depende de você? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. A unção de Deus ajusta o homem e o capacita a exercer seu chamado sobre a terra. Ainda que, embora o espírito esteja regenerado e seja perfeito, sua alma ainda não tenha alcançado a perfeição e o corpo brigue com o espírito o tempo todo, o propósito de Deus será cumprido em sua vida. Então, tocou o meu celular aqui. Então, eu vou falar para você depois a respeito do livre-arbítrio. Tá bom? Você já leu aí, né? O livre-arbítrio que falaram para você, segundo a palavra de Deus, é mentira, não existe. Tá bom? Mas é polêmico, mas me espera aí que vai ser legal. Tá bom? Deus abençoe sua vida. A gente continua na próxima aula.